Deus não se impressiona com números. Texto base, Mateus 7, 13, 14 e 22, 23. Introdução. Vivemos em uma era onde muitos líderes religiosos se orgulham de multidões, templos lotados, estatísticas de crescimento. Mas a pergunta essencial é: Deus está impressionado com isso? A resposta bíblica, reformada e ousada, é clara: não. O número nunca foi o critério de Deus para aprovar, abençoar ou autenticar o ministério. Pelo contrário, muitas vezes as multidões caminham para a perdição e os fiéis são poucos, desprezados e desconhecidos neste mundo. Primeiro, o caminho estreito é para poucos. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. A estatística do próprio Cristo: muitos, poucos. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos alertou que muitos caminham no caminho largo, e poucos no estreito. A maioria das pessoas religiosas está no caminho da perdição, mesmo frequentando igrejas. Isso não é uma estatística inventada por um reformador, é uma declaração do próprio Filho de Deus. 2. O critério de Deus nunca foi quantidade, mas qualidade. Enquanto o mundo religioso se encanta com auditórios lotados e cultos bombando, Deus olha para os corações regenerados, para a obediência à sua palavra e para a fidelidade à doutrina apostólica. A igreja verdadeira é pequena, fiel, perseguida e santa. 3. Um aviso direto: multidão não significa aprovação divina. Se a multidão fosse sinal de que Deus está presente, então os shows seculares, as religiões pagãs e os cultos idólatras estariam abençoados por Deus. Mas o que há neles é apenas adoração falsa e ilusão coletiva. Os números podem inflar egos, mas não convencem o santo de Israel. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será salvo. Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos me dirão, a palavra muitos aparece de novo. Mais uma vez Jesus usa a palavra muitos. Muitos que acham estar salvos, muitos que fizeram obras grandiosas em nome de Cristo, mas ouvirão a sentença final: nunca vos conheci. Isso inclui multidões que vivem de experiências, emoções, profecias, campanhas e não têm o verdadeiro evangelho. Obras religiosas não salvam, obediência ao evangelho sim. O problema de muitos que vivem se gabando de sinais, curas, movimentos e avivamentos é que ignoram a doutrina. Esquecem que não basta fazer em nome de Cristo, é preciso ser conhecido por Ele. Isso só acontece mediante a fé verdadeira, arrependimento genuíno e nova vida segundo a Escritura. 3. O critério é a vontade de Deus revelada nas Escrituras, não números. Muitos dizem: aqui tem 50 mil membros, logo Deus está conosco. Outros dizem: olha quantas curas, olha quantas profecias, olha quanta gente chorando. Meu Deus não olha isso. Deus pergunta: vocês obedeceram a minha palavra? Vocês pregaram o verdadeiro evangelho? Vocês viveram em santidade? Exemplos bíblicos que provam que Deus nunca se impressionou com números. Noé: 8 pessoas em todo o mundo. Durante o juízo do dilúvio, só 8 pessoas foram salvas. A humanidade inteira foi condenada. Se Noé estivesse nos nossos dias, ele seria ridicularizado como um pregador fracassado, mas ele foi justo diante de Deus. Gideão: 300 escolhidos entre 32 mil. Juízes 7. Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 300. Por quê? Para que a glória fosse dele, não do número.
Deus nunca precisa de multidões para vencer, Ele usa os fiéis. Elias, sozinho contra 850 falsos profetas. 1 Reis 18. Elias enfrentou 450 profetas de Baal e 400 de Azera, sozinho. Mesmo sozinho, ele estava com Deus. O profeta verdadeiro muitas vezes está isolado, mas nunca está desamparado. Os discípulos, uma igreja de 120 antes do Pentecostes. Atos 1:15. Antes da descida do Espírito Santo, apenas 120 discípulos estavam reunidos. Era um número pequeno, mas era um povo regenerado, fiel, perseverante, pronto para sofrer por Cristo. É isso que Deus procura. 4. Aplicações confrontadoras à igreja contemporânea. Seu ministério cresce numericamente, mas prega outro evangelho? Quantas igrejas estão crescendo às custas de um falso evangelho de prosperidade, das campanhas, dos falsos dons e das ilusões emocionais? Esse crescimento não é sinal de bênção, é fermento que leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Muitos avivamentos não passam de emocionalismo coletivo. Onde estão os frutos? Onde está a pregação da cruz? Onde está a santidade bíblica? Onde está a doutrina? Se há choro, gritaria e emoção, mas não há palavra, arrependimento e regeneração, então não é obra do Espírito Santo, é obra da carne. O ministério fiel muitas vezes será pequeno, odiado e rejeitado. Se você prega a verdade reformada, a doutrina da eleição, o arrependimento bíblico, a suficiência de Cristo, a salvação somente pela graça, você será rejeitado pela maioria, mas o céu te reconhecerá. Não pregue para agradar homens, pregue para agradar a Deus. Gálatas 1:10. Conclusão. Deus nunca se impressionou com números, Ele busca fiéis. Se o seu evangelho atrai multidões, sem arrependimento, sem cruz, sem doutrina, sem santidade, você está pregando um evangelho falso. Se sua igreja está cheia, mas não há temor, reverência, conhecimento da palavra e frutos de regeneração, você está alimentando bodes, não pastoreando ovelhas. A igreja verdadeira pode ser pequena, mas é santa. Pode ser rejeitada, mas é reconhecida no céu. Pode ser pobre, mas é rica em Cristo. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Perguntas confrontadoras. Sua igreja atrai pessoas pelo evangelho ou por eventos, promessas e shows? Você se impressiona com grandes templos, multidões e aplausos? O seu coração busca fidelidade ou visibilidade? Você seguiria Cristo se isso significasse estar em minoria e ser perseguido? Você está entre os muitos do caminho largo ou entre os poucos do caminho estreito? Frase final confrontadora. O inferno está abarrotado de pessoas religiosas que seguiram a multidão. O céu será habitado por fiéis que seguiram o Cordeiro, ainda que sozinhos. Se números fossem prova de benção de Deus, então os falsos profetas seriam os homens mais santos da história, mas são os mais condenados por pregarem um falso evangelho. Não importa se milhares te seguem, se Cristo não está contigo, está sozinho no caminho da morte. É melhor estar com 5 que amam a verdade do que com 5.000 que amam a mentira. Amém.